Boa tarde a todos, gente linda. Boa tarde, Sérgio, como vai? Tudo bem? Bem, gente, boa tarde. Eu quero agradecer mais uma vez, tenho que agradecer todos os dias a Deus a oportunidade de eu estar aqui. E também queria agradecer a Deus a oportunidade de tê-los aqui conosco nesse Café da Tarde com Jesus, né? O tema do nosso Café da Tarde tem até a ver um pouco com o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, né? Com as pessoas que estão passando por esses problemas, né? Que aconteceu em todo o estado do Rio Grande do Sul. O tema do nosso café de hoje é o poder do trauma, né? Mas antes da gente entrar um pouquinho sobre esse tema, eu trouxe uma palavra para vocês, uma palavra que é maravilhosa e que eu acredito que tem um poder assim inigualável acima de qualquer coisa que possa estar acontecendo com as pessoas, né? E a palavra que eu trago hoje para vocês vão encontrar na Bíblia em Isaías 41:10. Então, em Isaías 41:10, nós podemos ler assim: Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Guardem isso para você, porque isso é poderoso, por favor. Então agora eu vou entrar no tema, né, da nossa live. Esse tema tá realmente em muitas pessoas, psicólogos, pessoas que estão tratando para fazer o resgate, enfim, tá todo mundo abordando muito sobre isso e é muito interessante que a gente tenha realmente muito cuidado, porque essas pessoas estão realmente passando por um trauma, né? São pessoas que porventura perderam seus entes queridos, perderam as suas coisas materiais, as suas casas, estão numa situação de risco, não tendo como suprir suas necessidades básicas, né? Então a gente realmente tem que ter muito carinho, muito amor e muito cuidado para se aproximar com cada uma dessas pessoas que se encontram nessa situação lá, né? Mas antes, gente, eu quero trazer para vocês. Boa tarde, Bruno, tudo bem? Muito prazer em tê-lo aqui conosco no nosso café. Então eu estava entrando no tema do nosso café, que é sobre o poder do trauma, né? Mas antes, gente, de eu entrar no tema, eu quero trazer uma coisa para vocês aqui. O que é o trauma, né? O trauma, gente, é um termo que ele é usado para descrever um evento ou uma experiência altamente perturbadora. Muitas vezes ela vem associada ou com uma dor intensa, um sofrimento emocional e psicológico. E isso, gente, pode ter um impacto duradouro na saúde emocional e no bem-estar de uma pessoa. Então isso é seríssimo. Quer ver uma outra coisa que diz aqui? O trauma psicológico. Porque o trauma é o evento ou é uma situação que deixou feridas na memória de um ser humano e no conceito de identidade dessa pessoa. Então, Margarete, o que quer dizer isso? Quer dizer que ela se sentiu destruída, pequena, isso abalou o mais profundo do seu ser. Ela perdeu o conceito de identidade, porque ela perdeu bens, ela pode ter perdido algumas pessoas, ela pode ter perdido uma série de coisas, e isso faz com que ela se sinta destruída. Por isso que nós temos que ter força, buscar a força no Senhor, porque Ele, Jesus, Ele vai percorrendo os nossos caminhos, né? Quando estamos de mãos dadas com Ele, e Ele vai nos sustentando, Ele vai nos resgatando e Ele vai curando essa nossa identidade que foi
ferida pelos eventos que aconteceram na nossa vida, sabe? Então nós podemos pensar que a partir disso existem 3 tipos de trauma que realmente eles marcam a identidade de uma pessoa, né? É o trauma agudo, né? Que é usado para a gente descrever um trauma repentino. Por exemplo, isso que aconteceu no Rio Grande do Sul foi uma coisa assim que pegou o pessoal de surpresa e causa um estresse absurdo, né? Aí tem o estresse crônico, né? O trauma crônico, que ele indica vários traumas resultantes de anos de experiências perturbadoras. Então você foi traumatizado, mas em cima daqueles traumas você continua vivendo experiências perturbadoras, talvez como abuso emocional, sexual ou físico, negligência, bullying ou violência doméstica. Então aquele evento que te traumatizou, somado com esses pequenos traumas que vão lhe acontecendo durante a vida, isso vira um problema crônico no teu organismo, né? E tem um outro trauma, tem um que é o complexo, que abrange uma série de coisas, e por último o secundário ou vicário. O que quer dizer isso? Esse é o seguinte, você propriamente dito não está naquela condição, você não está naquela cidade, você não participou daquilo, mas eventualmente você ficou muito chocado, por exemplo, com o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. E aí o que acontece? Você começa a ver vídeos, você começa a ver uma série de coisas que vão te deixando cada vez mais desesperado e mais aflito. Então, através de um trauma que ele foi para um outro, que ele está num outro lugar, que está acontecendo com outras pessoas, você está sendo traumatizado por vivenciar uma situação que traumatizou outras pessoas, mas você está vendo isso frequentemente, então isso também está ferindo a sua identidade. Então, supostamente, você também está recebendo informações que possam mexer com o teu pensamento. Esses pensamentos podem mexer com as suas emoções, elas podem te deixar para baixo, e vocês vão se sentir fragilizados. Então, isso pode despertar alguma coisa que exista dentro de você, que você não saiba disso, você não tem esse tipo de conhecimento. Isso pode dar um start para você ser retraumatizado. Tá dando para entender isso que eu falei? Às vezes eu me confundo um pouquinho, mas é mais ou menos isso que eu queria que vocês entendessem, né? Então, aqui, nós vamos voltar aqui, que muitas vezes esse trauma, ele associado a uma dor interna, né, ao sofrimento emocional e psicológico, ele pode ter esse impacto duradouro na saúde emocional e no bem-estar dessa pessoa, né? Esses impactos, gente, eles podem ser físicos, por exemplo, uma pessoa pode ter uma lesão, né? Acidentes automobilísticos, ou caiu alguma coisa em cima dela, acidentes graves, quedas, ferimentos, isso é um trauma físico que a pessoa sofreu. Depois tem o trauma emocional, que é deste que nós estamos falando aqui, que corresponde à perda de entes queridos, abuso emocional, abandono, traição, violência doméstica, entre tantas ocorrências que podem acontecer na vida de cada ser humano, né? E esse trauma emocional que a gente fala que, na verdade, o trauma, ele é psicológico, tá? O trauma, na verdade, ele como é que eu vou dizer? O efeito dele vai se dar no psicológico do ser humano, tá? E a resposta emocional que você tem é uma resposta do trauma psicológico. Deu para entender isso? O trauma foi psicológico e a resposta que você vai ter é uma resposta emocional referente ao trauma psicológico que você sofreu. Até aí tudo ok? Tá dando para vocês entenderem? Então, essa resposta emocional, gente, a esse evento que deixou feridas, cicatrizes, lembranças na sua memória e que te deixa extremamente vulnerável, inseguro, na verdade é o conceito de identidade de uma pessoa, entendeu? É muito louco, né?
E aí, gente, esse impacto, ele pode variar significativamente na vida de pessoa e de pessoa para pessoa. Existe uma variável muito grande, né? Podem incluir uma gama de sintomas físicos e emocionais e também psicológicos, né? Então, nós temos aqui os sintomas, né? Estresse agudo, por exemplo, se você é uma pessoa que está constantemente estressado, você não consegue se sentir relaxado, constantemente você se percebe estressado. Quer ver? Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que está constantemente estressada. Uma pessoa constantemente estressada é uma pessoa que ninguém pode chegar perto dessa pessoa para fazer nenhum tipo de comentário. Na verdade, a dor dele dessa pessoa é tão aguda, é uma dor tão forte que ela carrega dentro dela, que tudo que acontece no mundo, tudo é para ela. Ela se sente atacada. Então ela vive em defesa. O corpo dela age em defesa esses ataques. E quando você fica na posição de defesa, você fica com seus músculos tensos, você tem sentimentos de ansiedade, normalmente você tem pânico, você normalmente é uma pessoa muito irritável, tem um grau de irritabilidade muito grande. Então normalmente você é uma pessoa impaciente, você é intolerante com o próximo. Normalmente são pessoas que têm uma raiva interna muito grande. Vocês estão entendendo como isso é abrangente? Tristeza também, né? Raiva, tristeza, culpa. A pessoa está sempre se sentindo culpada. É uma coisa horrorosa. Ela toma uma postura. Isso é um estresse agudo, porque você não tem paz. Você não tem paz em situação nenhuma. Porque se você fez alguma coisa é porque você fez. Se você não fez é porque você não fez. Ou você tá com raiva, ou você tá triste, ou você tem medo de tudo. Você tem medo de socializar. Você fica recluso. Isso tudo são sintomas que a pessoa vai apresentando quando ela tá debaixo de um estresse crônico, né? E uma sensação de desamparo. Boa tarde, Aguiar, tudo bem? Prazer em tê-lo aqui conosco, graças a Deus. Nós estamos aqui falando sobre o trauma, né? Sobre os efeitos, sobre os sintomas emocionais dessa causa, desse trauma que atinge o psicológico do ser humano, né? Então eu estava aqui compartilhando a primeira parte disso. Nós estamos falando aqui do estresse agudo, que é o estresse crônico, que deixa a pessoa de uma maneira que, se você leva uma fechada por ele, você não percebe, aliás, você não sabe que você está debaixo desse trauma, mas o seu comportamento, através de palavras, ações, como você se expressa perante o mundo, isso é o indício de que você está com esse estresse agudo. Por exemplo, você está dirigindo um carro, você não tem paciência, que o carro da frente não andou, aí você xinga, você não suporta nada, você é uma pessoa que você não aguenta nada, você é uma bomba pronta para explodir. Isso é terrível, uma pessoa que está com um alto nível de estresse agudo, crônico, que é uma barbaridade. A pessoa não tem tolerância, uma irritabilidade fora de série, uma raiva dentro de si, né? E ao mesmo tempo, quando a gente fala alguma coisa para essa pessoa, a pessoa ela vai se defender, porque ela usa muito o sistema de defesa do próprio organismo. E quando ela se defende, automaticamente após a defesa, ela sente culpa e ela não sabe por que ela se sentiu culpada. Ela pensa assim, meu Deus, mas eu tô tão certa. E por que eu tô sentindo culpa? E a culpa também, ela sente vergonha de sentir culpa. E no fundo é um sentimento horroroso, é uma sensação permanente de desamparo, de falta de segurança total, né?
A segunda, né, o segundo sintoma de uma pessoa que tem uma reação de estresse, são reações, aí eu tô falando de reações, tá? Reações emocionais, que mexe com a emoção do indivíduo, né? São reações dissociativas. O que é uma reação dissociativa? É você se sentir desconectado. Você tá tão dissociado de você que você tá perdido. Você não sabe nem mais quem você é. É uma coisa horrorosa. Você tá tão inseguro, você tá tão perdido, você se desconectou da tua essência, do Deus que habita em você. Você se desconectou, mas completamente. Então, é como se você fosse um elo perdido, né? Você é um elo perdido nesse mundo, sem eira nem beira. É uma coisa horrorosa, o sentimento avassalador, o sociamento dissociativo de uma pessoa que se encontra sobre o efeito de um trauma, né? Distante de si, distante das outras pessoas, porque se você está desconectado de você mesmo, ao ponto de você estar com medo de tudo. O medo é tão grande que até para você se proteger, você se desconecta, porque você não aguenta tentar se comunicar, de tão profundo que é isso, sabe? Estão entendendo isso que eu tô falando? E a dissociação em relação a outra pessoa, que você não tem empatia, não tem compaixão, você não tem nada. Você é a própria dor. E da realidade. Você se desconecta da realidade. A realidade, ela tem uma forma, ela se apresenta de uma forma. Só que essa dissociação, as lentes que você olha para a vida e para as outras pessoas, fazem com que você não olhe a realidade. E sim você acaba olhando o mundo através da lente que está na sua cabeça. Entendeu isso? É seríssimo isso. E aí, gente, nós temos a parte 3, que é uma loucura. Além disso tudo, que isso pode acontecer simultaneamente, né? Nós somos um ser sistêmico, pode estar acontecendo isso tanto no sintoma emocional, no sintoma da psique e no sintoma físico. Nós temos o sintoma físico também, porque não são sintomas separados. Os sintomas físicos, isso pode ser, você é uma pessoa que sempre está em constante dor de cabeça, você não sabe por quê, é a forma como o seu organismo está trabalhando, a energia negativa que o seu organismo trabalha. Oi, Mari, tudo bem, querida? Seja bem-vinda. Faz com que você não relaxe nunca. Você não relaxando nunca, como você não tem paz nunca, como é que você vai viver tranquilo? Então, os sintomas físicos palpáveis que a gente fala são dores de cabeça em excesso, distúrbios de sono, a pessoa não consegue dormir. Depois eu vou contar umas coisas para vocês a meu respeito, para vocês entenderem por que eu falo isso. Eu não sou nenhuma especialista, eu tô aqui fazendo o papel que Jesus me pediu para fazer, né? Que é contar para vocês como que eu me sentia e como é que eu estou me sentindo, como é que Jesus tem me curado e como é que eu estou percebendo e aceitando a condição que eu sempre vivi e que eu não tinha percebido. Porque eu não fazia terapia, eu não tinha como perceber isso. Talvez as outras pessoas percebessem como que era o meu comportamento nas relações interpessoais e tudo mais, mas eu mesma, eu não tinha essa consciência, não era uma coisa assim tão abrangente para mim. E a partir do momento que eu comecei a estudar muito sobre isso, sobre o que poderia acontecer com os outros, eu me vi na situação. Isso foi maravilhoso, foi libertador para mim, entende? Então, por isso que eu falo que com certeza essas coisas existem mesmo, porque eu passei por isso, né? Por exemplo, dores de cabeça. Eu era uma pessoa que, meu Deus do céu, eu ia dormir, quer dizer, ia dormir. Quando eu dormia, né, eu não conseguia relaxar.
Obviamente que você tá tensa, você não relaxa. E quando você acorda, você vem dor de cabeça, distúrbios de sono. Olha aí, o segundo sintoma físico que eu tinha, que era uma barbaridade. Fadiga crônica. O que é isso? Eu me sentia destruída. Fadiga crônica é você se sentir fadigada mesmo, arrebentada e não sabe nem por quê. Depois, mais tarde, eu descobri que eu estava com fibromialgia e a fibromialgia explica essa fadiga crônica, né? Distúrbios gastrointestinais são um dos eventos que acontecem. Esse eu não tive. Tensão muscular. Gente, tensão muscular é uma coisa seríssima. Eu nunca imaginei que eu fosse ter. Eu sabia que eu tinha isso, porque a fibromialgia, ela aponta vários pontos no seu organismo de tensão muscular, né? Quando você faz o exame físico, o médico detecta isso em você. Mas eu vou contar uma coisa para vocês que um mês antes de eu descobrir o câncer na medula óssea, primeiro eu tive uma dor nas costas muito grande. Toda a investigação começou por esta dor que eu estava sentindo nas minhas costas, né? Essa dor me salvou, porque eu comecei pela dor até que a gente chegou na medula óssea, né? Mas num dos médicos que eu fui, quando eu tive essa dor... Como era o nome do médico? Meu Deus, deixa eu ver se eu lembro agora. Estou tão focada aqui que eu esqueci isso, eu não ia dizer, mas resolvi contar para vocês. Não lembro se era um ortopedista. Eu acho que não era um ortopedista. Se alguém lembrar qual é o nome do médico que cuida de... Também não era neurologista. Bom, um desses médicos aí... Ela foi fazer um exame clínico, olha só, ela foi fazer um exame clínico, foi nesse exame clínico que eu resolvi falar das manchinhas roxas que estavam aparecendo no meu corpo, porque eu nem tinha me atentado nessas manchas roxas. Que ela virou e perguntou pra mim, ela falou endireitar as costas, ela foi escutar o meu peito, ela foi fazer... E quando eu endireitei as costas assim... Depois que ela terminou, ela foi anotando, ela falou assim pra mim, Margareth, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Que tipo de profissão, em que você trabalhou a sua vida inteira? Aí eu fui contando o tipo de trabalho que eu fiz. Ela falou, porque a tua postura, você é tão torta. Ela falou, porque isso aqui meu tinha que estar mais ereto. Ela falou, é uma coisa assim, é como se eu dormisse em posição fetal, né, a minha vida toda. Eu fiquei tão contraída durante a minha vida inteira, que o meu corpo, ele não ficou na posição que eu tinha que ficar. E esse médico descobriu um bico de papagaio em mim. Depois ela pediu alguns exames e tudo mais, e ela percebeu que eu tinha um bico de papagaio. Então você percebe que a tensão muscular, o medo, a forma quando você trabalha em cima, como você começa a funcionar em cima de um trauma, como traz coisas assim absurdas para a tua vida. Vocês estão entendendo isso que eu estou dizendo para vocês? Gente, isso é seríssimo. Então eu percebi que, por exemplo, né, não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, eu nasci de 7 meses, eu nasci com 1 quilo e pouco. Não era para estar aqui. E o meu organismo começou a funcionar, o meu organismo mesmo, o meu cérebro, o meu corpinho, tudo. Eu comecei a trabalhar de uma forma, não de uma forma normal, para a minha sobrevivência, tá? Eu fui o tipo de bebê que diz que eu não podia mamar, porque se eu fosse engolir, eu perdia peso, e eu não podia perder peso. Então, naquela época, imagine isso há 70 anos atrás, meus pais me tiraram do hospital que eu nasci, porque meu pai pegou a enfermeira tomando leite que a minha mãe mandava para eu tomar, e acho que foi a melhor coisa que eles fizeram, né? Meu pai agiu pela emoção, a minha mãe também. Vamos trazer essa criança para casa, nós vamos fazer uma mini UTI do jeito que eles imaginavam dentro de casa. Nós vamos aquecer esse bebê com várias bolsas de água quente, 25 horas por dia, que ela tem que ter calor próprio. E nós vamos dar de mamar para essa criança
o conta-gota. Então eles despejavam uma gotinha, imagine um conta-gota, uma gota, deixava essa gota escorrer na minha garganta, porque eu não podia fazer força para engolir, porque eu não podia perder peso, porque o fato de eu fazer a força para engolir o leite, eu emagrecia e perdia força. Então o meu organismo, quando eu penso nisso, eu comecei a pensar nisso só agora, recentemente, né? Eu comecei a perceber, em certos assuntos que eu comecei a estudar, que meu organismo foi funcionando através do estresse. Eu não funcionei como uma criança normal se desenvolve, vocês estão entendendo? Então eu percebo que por isso que tudo que acontecia comigo, eu me sentia espetada, eu me sentia doída. Tudo era comigo, eu carregava a dor do mundo dentro de mim. Gente, isso aí é uma coisa horrorosa. Vocês estão entendendo isso? Outra coisa, memórias vividas. Memórias vividas são o quê? São flashbacks. São memórias que elas invadem atualmente. De repente você começa a ter um pensamento péssimo. Você tem um pensamento negativo. Um pensamento horroroso a seu respeito, a respeito das outras pessoas, a respeito do que pode acontecer com você. Eu sempre tive medo assim, mas é medo de tragédia mesmo. E quando eu conversava com as minhas filhas, isso é muito interessante. Dizia, nossa, mamãe, mas você é tão dramática. Eu não estou vendo a situação como que você está vendo. Porque eu vivi um drama psicológico, eu estava debaixo de um trauma desde que eu nasci e eu carreguei isso. Eu não tive tratamento adequado para tentar modular as minhas emoções, para regular, para eu começar a ter o quê? Que a gente fala, ferramentas internas que eu pudesse me utilizar. São recursos que a gente aprende a se utilizar para a gente se recompor. Porque quando você não se recompõe, é um trauma em cima do outro. Então você tem uma memória dessa. Aí você fala, meu Deus, sei lá, minha filha não voltou. Meu Deus, será que tá viva? Será que não tá? Será que aconteceu alguma coisa? Este será, como você não tem essa resposta, você engole aquela emoção, mas aquela emoção você sentiu. Você engole aquela emoção e aquela emoção vai fazer um mal danado. E você, para se defender, você fala, não é nada. Não é nada, tá tudo certo. Mas esse não é nada é para você se convencer de que tá tudo certo, mas isso não te acalma. Aquele sentimento latente, aquela emoção latente fica dentro de você. Vocês estão entendendo isso que eu tô dizendo? Então, tá bom? O som, gratidão. Então é muito doido isso. Então isso é o quê? Isso é um sofrimento emocional que você passa você não passa a ter uma vida normal mesmo. É sobre as lentes do estresse que você está vivendo, né? Então você carrega isso com todas as pessoas que você se relaciona. Você carrega isso pro seu trabalho, você carrega isso pro seu cônjuge, você carrega. Oi, gente, voltou? Tá. E eu tive que desligar essa ligação, alguém que estava ligando de fora. E uma outra coisa que acontece, que é o item 4, gente, tudo isso eu senti, tudo isso a minha vida inteira. Evitação. O que é evitação nesse contexto? Melhorou, Mary? Marinês, melhorou ou não? Escreve para mim, que eu acho o máximo. Você vai escrevendo, eu acho muito legal. Gratidão. É que estavam tentando ligar no meu celular e isso atrapalhou. Eu fui desligar a ligação e isso atrapalhou a live. Gratidão. Então vamos lá. O que é evitação? Evitação, gente, é que você tudo isso é inconsciente, tá? É a nível inconsciente. Você tenta evitar esses pensamentos, que eu verbalizei agora, né? Há 1 minuto atrás. Esses sentimentos, lugares ou pessoas também que lembrem o evento traumático. Então, por exemplo, às vezes você nem sabe,
mas está tão inconsciente, mas inconscientemente você evita determinadas situações, você nem sabe por quê. Você fala, meu Deus, esse lugar eu não vou, não sei porque que eu não gostei daquela pessoa, aconteceu uma coisa ali, eu acho que eu não vou, porque você sente alguma coisa que você vai se machucar. Só que isso está aqui dentro. Isso está aqui dentro. E essa possibilidade faz com que você não viva coisas boas na sua vida, simplesmente porque você quer evitar qualquer tipo de evento que possa te desestabilizar, porque você já está desestabilizado ao máximo, só que você percebe isso, não sabe por quê, não sabe que você anda tão desestabilizado assim a vida toda, e você vai passando pela vida e as coisas vão acontecendo e você não vai se percebendo, entendeu? E o outro item, que é o item 6, que é incrível aqui, que é assim, é a hipersensibilidade. O que é a hipersensibilidade? Hipersensibilidade no contexto de que do teu comportamento, que as pessoas que estão ao seu redor observam e você não se dá conta de que você está tendo essas reações exageradas. Né? Essa hipersensibilidade, ela acontece através de reações exageradas. Você tem reações exageradas a estímulos, normalmente são estímulos sensoriais, esses estímulos eles vêm de fora, né? Através de uma notícia que chega até você, através de uma conversa. Então, deixa eu ver, o pior disso é que você sim, você se nega, você nega a vida, exatamente. Mari do céu, que coisa maravilhosa, você falou uma coisa seríssima, que você nega a vida, realmente a ter uma outra postura também, além disso. Você passa a viver na defesa. Exatamente, a Mari está dizendo aqui, o sim que você diz para o outro é o não para você mesma. Também, exatamente. Então você se fecha nesse círculo, que é o círculo dos horrores, né? E que por que eu achava que era tudo muito intenso? Ou eu chorava muito, ou eu sempre fui muito sentida, eu sentia as coisas. Porque era assim que estava acontecendo comigo. Você não expressa aquilo que não está dentro de você. Você não consegue ser fake. Aquilo que está acontecendo com você, a gente não imagina que os outros, eles observam a gente. Então, aquilo que está acontecendo com você, você manifesta através da sua fala, através do seu andar, através de tudo que você vai fazer na sua vida. É impressionante. Só que nós não prestamos atenção nisso nunca. Nós não prestamos atenção que esses sinais são seríssimos para que você obtenha uma ajuda externa, entende? Então, essas reações exageradas, por exemplo, que eu tinha, que é a tal da hipersensibilidade. Você fica tão sensível que tudo te machuca e tudo é ameaçador. Qualquer coisa que vem do lado de fora, qualquer coisa que te pedem para fazer, para você isso é tão demandante, é tão assim, você não quer falar porque você não quer se expor mais do que você já está se sentindo fragilizado. Então você não quer, porque a pessoa vai dizer, porque a pessoa também vive num padrão meio doente aí também, vai saber o que aconteceu na vida dela, né? Você não consegue nem que a outra pessoa diga pra você, poxa, por que você não dá conta nisso? É tão fácil, é só fazer isso. Você não quer ouvir. Então, por que muitas vezes até a gente não escuta pai e mãe, etc e tal? Porque você não é porque você não quer escutar o pai e a mãe, você não quer obedecer. Você não consegue. Você não consegue fazer o que o outro está te pedindo para fazer. Não é uma questão de que você ou é boa ou é ruim. Você não consegue. Você não consegue. A mesma coisa que acontece, por exemplo, quando você se vicia. Porque uma pessoa que está altamente debaixo de um estresse, ela
o cérebro dela, o corpo dela está funcionando de uma forma que ela vai procurar, ela precisa se acalmar uma hora, ela precisa dormir, ela precisa ter o mínimo de condições necessárias para ela continuar a vida dela, né? Porque isso é desumano e isso vai acabando com a gente, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, é um desastre. Então, o que acontece? Normalmente as pessoas vão pro vício, são pessoas que são propensas a ter vício, mas não é que a pessoa, depois ela acaba sendo viciada no componente químico do vício, numa série de coisas, mas o vício, primeiramente, ele é emocional. O vício é emocional, porque você vai o quê? Você quer o quê? Você quer um bálsamo, você tá precisando, é que nem você entrar numa fogueira e se queimar. Gente, você vai querer se refrescar. Exemplo horroroso que eu dei, mas é isso, vocês estão me entendendo? Você vai querer se refrescar, você não vai... A hora que você procurar se livrar daquele ambiente que tá com muito calor, você fica assim, você fala, eu vou sair daqui porque eu tô sufocada, eu vou me queimar. Então, quando você está constantemente debaixo, é uma pessoa totalmente traumatizada já, você vai procurar alívio, você não quer nem saber. Então você bebe uma garrafa de vinho, você bebe 2 garrafas de vinho, você fuma 20, 40 cigarros por dia, porque você está procurando alívio. É isso que acontece com a pessoa. Está procurando alívio, mas não é porque você depois fica, pelo uso daquela substância química, você vira um dependente químico. Mas o vício, primeiramente, ele é emocional. Tá dando para entender isso? Que loucura! Então, gente, esse é o poder. Por que eu usei a palavra? O poder do trauma. O poder é tão grande que ele chega a te quebrar como ser humano. Ele te desconecta da tua essência vital. Você faz tudo automaticamente na sua vida. Você é uma pessoa que tem uma resposta automática porque você vive se defendendo de tudo e de todos. Entendeu? Então isso é seríssimo, né? E aí, gente, eu vou entrar aqui numa parte que eu acho maravilhosa, que é assim, né? O que fui pesquisar, né, para falar isso para vocês. O que a Bíblia diz sobre isso, sobre trauma, né? Olha a resposta que eu obtive. O Senhor, Ele reconhece, o Senhor reconhece a nossa dor, o nosso sofrimento, nossos traumas e se mobiliza em função disso para agir. Entenderam o que eu estou dizendo? Mas o que quer dizer isso em outras palavras, Margarete? Isso quer dizer o seguinte: Ele está pronto para te curar. O Senhor está ali o tempo todo com você. Ele está dentro de você. Você que sofreu essa dissociação de personalidade, dissociação de tudo. Você é como é que o meu mentor falava mesmo? Você é um galho, né? Um galho que tem a videira e esse galho, ele caiu da videira, ele tá sozinho, né? Ele tá... É um galho perdido. A videira que é a vida, a verdadeira vida, você tá desconectada dela, né? Então você tá ali. Você tá, como é que eu vou te dizer que você é? Na verdade, você não vibra, você não sente emoção. Emoção que eu digo é vibrante mesmo, aquela que quando eu expliquei outro dia que você pega um gato, ou quando você olha assim, você sente a vida dentro de você, você sente essa energia. Isso é viver. Isso, quando você sente essa energia dentro de você, e você pode exercitar, você começa a sentir essa energia rapidamente, você está conectada com Deus, com o Espírito Santo, com o universo, né? Então você está conectada com o quê? Com a prosperidade, com a organização perfeita do Criador do universo, né? Que as nossas células elas vão se recompondo. Então quando você está nessa energia,
Você vai se recompondo, você vai se restaurando, é a palavra correta, né? Então o Senhor, gente, o Senhor, Ele sabe disso tudo. Ele sabe, uma parte dele, Cristo mora dentro da gente, a nossa centelha divina. O que nós precisamos é crer e estudar e ter a humildade de se perceber. Então, se alguém estiver percebendo que trabalha nesses termos, por favor, comecem a ler a Bíblia, sem estresse. O Espírito Santo, ele vai agindo no teu organismo, vai agindo em você, e você vai percebendo determinadas coisas, mas você não pode ter resistência, você não pode reagir, porque a reação, ela corta o efeito do trabalho que Deus quer fazer em você. Quando você reage, a reação, nesse caso, é uma revolta que você tem, você está se defendendo. E quando você está se defendendo, como é que Deus vai agir? Você não deixa Ele agir em você. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, gente, nós vamos lá para Lucas 18:7, que eu fui achar essa passagem que a Bíblia diz sobre isso. O que a Bíblia diz? Olha só que loucura. Em Lucas 18:7 diz assim: será, então, que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será então que Deus não vai fazer justiça em favor do seu próprio povo que grita dia e noite? Será que Ele vai te ajudá-lo? Aí nós vemos a resposta em 18:8. Eu afirmo a vocês que Ele julgará a favor do seu povo e fará isto bem depressa. Ele está afirmando que ele julgará a favor do povo dele. Que povo, Margarete? O povo que crê nele. Ele vai fazer o favor ao seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, isso é uma outra coisa. Será que quando o Filho do Homem vier, será que ele vai encontrar fé na terra? Entende o que eu estou querendo dizer? Porque tudo isso são afirmações. Ele vai fazer isso. Em Lucas 18:7, em 18:8, eles respondem, ele vai ajudar. E uma outra afirmação em seguida, que ele diz, mas será que o Filho do Homem, quando vier novamente, ele vai encontrar fé na terra? Porque é a falta de fé, gente. Quando você realmente... Jesus, Deus te transforma. Você tem que começar a ler as Escrituras para você entender o quão profundo está escrito nisso, né? Hoje cedo, né, gente, eu tive uma mentoria, porque essa semana eu não consegui fazer a mentoria com o meu pastor, que é um pastor maravilhoso. Meu Deus do céu. Depois vocês procurem no meu Instagram, ou eu passo no grupo de vocês, porque eu também tô querendo mudar esse negócio do grupo, que eu ainda não me acertei com esse negócio do grupo, do WhatsApp, do café. Sou humilde para falar isso para vocês. Eu passei para vocês um ensinamento, né, no começo da semana, e eu não sei, ainda estou em dúvida se eu começo por aí. Ainda estou em dúvida. Então até aceito sugestões. O que é que vocês gostariam? Que eu usasse o meu exemplo para trazer a palavra, como eu tenho feito aqui no café. Eu preciso de direção. Eu já falei que eu preciso daquilo que vocês gostariam, para que fizessem com que vocês associassem a palavra de Deus e aprendessem mais depressa, né, sobre Jesus, sobre Deus. Se vocês acharem que for isso, eu farei. Mas eu preciso que vocês escrevam para mim.
sabe? Que vocês mandem uma mensagem para mim, que vocês, eu vou abrir, inclusive, hoje eu vou ver se eu consigo abrir no grupo de WhatsApp, para vocês, por favor, me escreverem se vocês acham interessante. Aquela primeira ideia inicial que eu tive, né, que eu falei que, por exemplo, hoje eu tô falando sobre o trauma. Eu mando um resumo para vocês, vocês linkam com a palavra e vocês estudam aquele dia que eu dei. Por exemplo, quarta-feira foi uma. Se vocês acham isso melhor, eu até agora falando, verbalizando isso, eu tô achando que é melhor mesmo. Eu estou trazendo mais sabedoria para vocês identificarem as dores que nós passamos, por que nós não nos aproximamos de Deus, quais são os empecilhos, que este é o maior objetivo aqui do canal da Embaixada do Coaching, né? Porque é Jesus que é o meu coaching, aí que está a diferença. Jesus que me orienta. Então eu estou pedindo isso para vocês. Como ele me orientou a falar isso para vocês, eu estou achando que é melhor eu passar para vocês o PDF do café, né, e associar o contraste, porque o que eu quero que vocês entendam de vez aqui é o seguinte, gente, Jesus salva, né? O antídoto para toda doença, para todo problema, para tudo isso que está acontecendo, é o antídoto. Você só combate o mal com o bem. Então Jesus salva os doentes. Se a gente pegar tudo que você lê na Bíblia, todas as histórias que você percebe ali, fala sobre isso, é o resgate. E o que é o resgate? Mesmo comigo, eu estou sendo resgatada. Eu estou debaixo de uma promessa, né? Quando eu recebi a alta no hospital, está fazendo 3 anos essa semana, eu estou muito feliz. Jesus me disse, Margarete, você teve a cura da doença física, mas você vai ser curada psicologicamente e emocionalmente. Eu falei, eu recebo. Mas esse recebo é difícil, porque como tem esse meu lado que eu vivi a vida inteira me defendendo da vida e Deus é vida, então, essa mentoria, por exemplo, eu ia falar da mentoria com o pastor, né? O pastor, ele me laça, ele pega e através das palavras, ele me faz enxergar e o Espírito Santo vem e eu enxergo que eu não estou no eixo dele. É uma coisa impressionante. Então isso é maravilhoso. Então, por exemplo, essa semana eu fiquei meio perdida, eu tomei alguns atos, mas eu quero dizer para vocês que isso é o normal. Nós somos humanos, né? Essa é a humanidade que existe dentro da gente. Eu tenho a minha parte divina como vocês têm. Mas se eu estou aqui há 70 anos funcionando debaixo de um estresse, eu não vou da noite para o dia. E nós somos testados 25 horas por dia. O que a Mari escreveu aqui? Acaba descarregando o estresse em algo que esquece aquilo que você está passando. Pois é. Como é que acaba descarregando o estresse em algo? Exatamente. A gente descarrega o estresse em algo pra gente esquecer aquilo que a gente mesmo tá passando. Olha que loucura. E eu também, inconscientemente, eu faço isso. Por isso que todo dia Deus, é isso. E aí hoje o pastor virou e falou assim pra mim, eu vou te deixar pra você um estudo somente. Eu quero que você fique só nesse estudo, porque é sobre isso que nós vamos trabalhar. Não adianta você ler a Bíblia 25 horas por dia. Aí eu pensei naquilo que eu estava passando para vocês. Não adianta eu passar tudo isso que eu passei para vocês. Vocês podem ler, mas o que ele me disse que eu gravei hoje, que eu achei sensacional, não é a quantidade, é a qualidade. Então, se vocês pegarem um versículo que seja naquele caderninho, por exemplo, esse que eu passei, o que está dizendo esse versículo aqui? Não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, porque eu sou o seu Deus. Em Isaías 41:10 já dizia isso. Isso Deus já falava antes de Jesus aparecer na terra, né? O que acontece? Jesus é a conexão que vai te levar para o Pai. Quando Jesus volta para o reino dos céus, ele sai da forma humana e volta
volta para Deus. Então ele saiu de Deus, ele veio para a Terra, na forma humana, para a gente entender. Oi, Beth, tudo bem? Prazer em tê-la aqui. Pena que eu tô terminando aqui, mas não tem o menor problema, o maior prazer. Depois corre lá no YouTube, se eu conseguir passar pro YouTube, porque a do semana passada eu não consegui subir pro YouTube, viu, gente? Eu acho que eu tô com algum problema do link de baixar a live do Instagram pra subir pro YouTube. Se você quiser depois, essa live vai ficar gravada no Instagram, então você assiste desde o começo, né? Então, onde é que eu tava aqui, gente? Me ajudem. Me perdi, fui dar um alô aqui pra minha irmã e me perdi. Então, o que eu tava contando hoje, né, que eu percebi com o meu pastor, que eu fiz a minha mentoria de manhã, foi isso. É impressionante como eu funcionei debaixo do estresse, debaixo do trauma a vida toda. O que acontece? Você sempre vai achar o caminho que a gente chama de rota de fuga. Rota de fuga. Então você contrabalança o teu equilíbrio, você pensa que você está sendo equilibrado emocionalmente, mas você não está. Isso é uma ilusão, você não está sendo curado. Você está sempre pendendo, né, entre a dor e a fuga. Então eu estava falando do vício, você se vicia pelo problema emocional. O vício depois, você acaba se viciando no vício pelo componente químico que tem atrás de uma bebida, que tem atrás de um cigarro. Mas a primeira dor que você sente é emocional. Então você corre, para você fugir daquela dor, você vai para uma substância que vai te anestesiar. Aí o hábito faz com que você fique viciado. Mas antes da gente ser viciado, seja em bebida, seja em cigarro, tem gente que é viciada em sexo, que não pode ver uma mulher que vive correndo, enfim, para sentir prazer e vice-versa, e outros, alimentação, uma série de coisas. Tudo isso é o seguinte, é uma disfunção emocional. E uma pessoa que vive sobre o estresse, ela grande, como eu expliquei aqui, o agudo, o intenso, que tem pensamentos catastróficos, que reagem dessa forma que eu falei, exagerada, como eu sempre reagi quando me falava uma coisa, falava assim pra mim, mas meu Deus, eu não tô vendo, como é que ela vê um negócio tão punk desse jeito, eu não consigo ver. Então a mesma situação que uma pessoa não vê, que é tão grave, para você é o fim do mundo. Nossa Senhora, para você tá perdida. É uma questão de vida ou morte. Você não consegue ver uma luz no fim do túnel, essa é a palavra certa, né? Então é isso que acontece, gente. Mas eu quero dizer para vocês que existe cura sim, e a cura é o antídoto, mas para isso você tem que mergulhar fundo. Não dá para mergulhar na superficialidade, né? Então era isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Me deem diretrizes, por favor, que tipo de conteúdo vocês gostariam que eu colocasse no grupo de WhatsApp, porque eu preciso do feedback de vocês, porque eu preciso ser mais assertiva. As pessoas precisam se identificar com esse tipo de dor, para elas poderem melhorar. Eu tô aqui, eu sou a prova viva de que eu passei por tudo isso. E, nossa, a alegria, a minha disposição, como eu vejo a vida, como eu encaro. Até esse café que no começo era tão pesado para mim, tem dias que é um pouco mais, porque nós somos afetados, né, pelas coisas cotidianas que nos acontecem, mas eu faço com muito prazer, com muita naturalidade. Como o meu pastor disse hoje, você troca o fardo pesado e o teu fardo vai ficando mais leve. Não é que Jesus vai tirar todo o fardo da tua vida. Você vai ter um fardo para carregar. Todos nós temos, porque nós vivemos aqui na Terra, no mundo material. Então nós sofremos impacto através dos nossos relacionamentos, dos eventos que acontecem na nossa vida, e eles nos atingem. Mas você pode fazer com que esse fardo seja mais leve. Então, gente, eu agradeço a presença de todos vocês. O Instagram já vai derrubar a minha live. Eu amo vocês. Muito obrigada pela atenção. E escrevam lá o que vocês gostaram desse café. Escrevam mesmo. Vão lá, eu vou postar o vídeo e eu quero que vocês coloquem, cada um de vocês, a resposta
para eu saber o que vocês acham melhor eu colocar como conteúdo para vocês no grupo de WhatsApp do Café da Tarde com Jesus, tá bom? Porque vocês são a minha maior riqueza. É através das dores de vocês, através dos problemas que vocês estão enfrentando, das angústias de vocês, que nós juntos vamos solucionar o melhor, sempre através da palavra, tá bem? Um beijo enorme nos seus corações e fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos.